Muito bem, meus amigos. Vamos lá, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo do Evolução em Dois Mundos, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na segunda parte, capítulo 19, o penúltimo capítulo aqui do nosso livro, intitulado Predisposições Mórbidas. Esse é um capítulo muito interessante. Ele vai trazer para nós não apenas o entendimento sobre as causas desses diversos desequilíbrios que nós trazemos aqui no nosso corpo físico, como, aproveitando aquilo que nós já estudamos anteriormente também, no capítulo aqui, o 18, que foi o capítulo Evolução e Destino, nas perguntas que fala sobre o mal, se está determinado no nosso destino, falando também aqui sobre a percepção, deixa eu ver aqui, a intervenção, ideias, fragmentos dos animais e tudo mais, né? Mas nós falamos aqui a respeito da importância dessas informações que são apresentadas para nós, observando aquilo que a nossa ciência terrena está desenvolvendo. Então, mostrando que a nossa medicina, a psicologia, ela vai começar a trabalhar efetivamente na cura desses distúrbios que nós vivemos, distúrbios físicos, distúrbios psíquicos, quando nós então tivermos o espírito como centro das atenções dessas duas ciências. Porque, por enquanto, é muito interessante que se observa que se trata muito mais o efeito do que a causa. Então, a medicina prescreve remédios, faz cirurgias, indica terapias, a mesma coisa com a psicologia, procura fazer aquele trabalho focado na dificuldade atual do indivíduo, sem levar em consideração, lá no passado, a história de cada um. Então, quando o espírito entrar como centro das atenções das nossas ciências e começarmos a entender o complexo processo de geração de desequilíbrios, assim como também os processos de estabelecimento do equilíbrio, aí sim nós veremos então a cura efetiva do indivíduo e não do seu corpo físico apenas. Então nós teremos, essa pelo menos a gente já pode antecipar e já pode até concluir que é uma terapia que virá nesse mundo de regeneração. Então não é algo simplesmente que virá enquanto nós não estivermos devidamente transformados, devidamente embasados nesse entendimento, nesse conhecimento do mundo espiritual. Então, enquanto continuarmos vinculados à visão material, nós veremos então aqui apenas a superficialidade. Quando nós então adentrarmos nessa visão espiritual, aí então estaremos, como comentamos no nosso último encontro, nós estaremos iniciando uma nova jornada de conhecimento. Porque, por exemplo, se nós pensarmos que a nossa medicina veio evoluindo para o conhecimento do corpo físico nos séculos passados, porque a gente lembra, se voltarmos no conhecimento dos árabes, que tinham um conhecimento profundo da medicina, depois então, quando se concentrou na Europa, aqueles primeiros pesquisadores, os anatomistas, os biólogos, os pesquisadores que foram desenvolvendo diversas técnicas até chegarmos aqui no século XXI, fazendo ali uma mistura entre medicina, tecnologia, a biotecnologia para poder ajudar na nossa saúde, na nossa cura, se todo esse tempo de jornada que foi percorrido para chegarmos até aqui visava apenas a visão material, imaginemos quando o espírito se apresentar para a realidade do nosso mundo, a distância que nós estamos ainda de um conhecimento minimamente básico. Porque então a mesma visão primitiva da ciência no passado, nós teremos uma visão primitiva do mundo espiritual. E essa surpresa nós tivemos ali a oportunidade de conhecer com o próprio André Luiz, quando então ele iniciou o seu trabalho de aprendiz da medicina espiritual, trazendo aquele pré-conhecimento da medicina terrena,
O que facilitou para ele, na verdade, foi o conhecimento de anatomia, um pouco de conhecimento das patologias, mas, na verdade, as causas eram completamente novas. Então, ele nada mais era do que ali um mero estagiário da medicina terrena, trazendo todo o conhecimento que ele tinha sobre a medicina terrena, a medicina material. Então, vemos assim que esse estudo dessas predisposições mórbidas vai dar para nós essa visão sobre o longo caminho que nós ainda teremos que percorrer para podermos entender o que é exatamente, né, o efeito do espírito sobre o organismo psicossomático, que é o perispírito, assim como o organismo somático também. O embaixador colocou que lá vem treta, né? Vamos lá. Vamos ver do que se trata aqui essas predisposições mórbidas. André Luiz recebeu como pergunta: como apreendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Ou seja, como entender a existência dessas predisposições? Porque o indivíduo, então, quando ele coloca predisposições, é que o indivíduo, então, quando ele reencarna, ele já traz essas predisposições mórbidas, né, esses desequilíbrios, já de uma história, né, do seu passado. Então ele reencarna já trazendo isso. Como que a gente pode entender, né, o fato de o indivíduo encarnar trazendo esse desequilíbrio? Ele não poderia ser curado no plano espiritual? Vamos enfrentar a resposta de André Luiz. Embora o tema seja complexo, André Luiz ele é muito claro e ele torna muito fácil para nós aqui o entendimento desse tema. Então ele diz assim: não podemos esquecer que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tornadas de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. Então o que ele apresenta para nós é que todos esses desequilíbrios, essas múltiplas enfermidades do aparelho circulatório relacionado com gula, essas infecções relacionadas com a nossa higiene, esses desequilíbrios nervosos causados por causa de uso de substâncias, essa exaustão decorrente de vários excessos, o desgaste do corpo físico. Além, nós vamos colocar também ali aquelas questões que nos afetam, né, no nosso campo psíquico. Então o indivíduo traz uma doença cardíaca, né, para poder traduzir para nós de um jeito mais fácil. Uma doença cardíaca, uma doença neurológica, uma doença do sistema endócrino, o indivíduo que traz ali situações relacionadas com articulações, com musculatura. Então é dor para cá, infecção para lá, tem que fazer remédios, exames para poder descobrir qual é a causa de tantas e tantas doenças que acontecem. Para ficar mais fácil, basta a gente sentar durante 1 hora numa sala de espera de um hospital com outras pessoas para ver ali a conversa surgir, cada um contando o seu drama. E aí nós vamos ver ali situações das mais problemáticas e das mais complicadas. E a pergunta fica exatamente nesse parágrafo que André Luiz traz para nós. Qual é a causa de tudo aquilo? Será que o nosso corpo é tão imperfeito assim? Será que nós já, no momento do nosso nascimento, a nossa própria genética vem de uma forma tão imperfeita, trazendo para cada indivíduo uma situação tão complicada? Ou a causa se encontra em nós? É aí que André Luiz chama a atenção e indo ao encontro daquela conversa inicial que nós tivemos. Quando então a nossa ciência trata a causa e se esquece do efeito, exatamente porque, inicialmente, aqui André Luiz ele nem fala de existências anteriores, mas ele diz que imprudência e ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades. É o nosso estilo de vida. O modo como nós vivemos hoje, uma vida com muitas pressões, com muitas responsabilidades, com muitos desequilíbrios, muitas insatisfações, frustrações. Olha só no campo psíquico, quantas situações complicadas nós vivemos aqui no nosso mundo. E essas situações de desequilíbrios psíquicos não ficam gratuitas. Elas cobram o seu valor. E essa cobrança vem não apenas ali na intensificação desses desequilíbrios no campo psíquico, né, nas nossas emoções, no nosso equilíbrio mental e tudo mais, mas acaba também sendo somatizado. Ou seja, o nosso corpo físico acaba absorvendo esse desequilíbrio, e nós já conhecemos o mecanismo,
O espírito pensa, o perispírito responde e o corpo físico absorve. Então essa cadeia, esse sistema de transmissão daquele pensamento inicial, ele é bastante eficaz. Tanto para o bem como para o mal. Infelizmente nós sofremos as consequências do mal. Mas a partir do momento em que nós entendemos aquele processo de cura e autocura que nós já conversamos, nós veremos que o próprio espírito é capaz, então será capaz de modificar o seu estado de saúde a partir da mudança do seu modo de viver. Então o estilo de vida da nossa sociedade hoje é um estilo doentio. E não doentio no sentido filosófico, mas doentio no sentido do efeito que provoca sobre cada indivíduo. Cada sociedade traz ali o seu problema. Cada sociedade traz ali a sua dificuldade. No nosso caso, é fácil, né, nós olharmos hoje como é que nós podemos entender o modo de vida do brasileiro. Aí nós vamos perceber aqui que, principalmente nessa época de pandemia, os agravantes que nós tivemos com relação à saúde mental das pessoas, a condição financeira por causa do fechamento de empresas, pessoas ficando desempregadas. Consequentemente, nós temos ali os conflitos familiares que os indivíduos já trazem. Uma sociedade que valoriza muito essa questão da vivência afetiva superficial, através de uma erotização, através de uma provocação, trazendo para nós fantasias e ilusões, que nós ainda nos deixamos levar. Então percebemos que como nós somos constantemente bombardeados pelas mais variadas situações aqui no mundo físico, e nós aceitamos, nós assimilamos esse bombardeio, provocando em nós então esse desequilíbrio. Só nesse primeiro parágrafo já dá para a gente entender que o estilo de vida de cada sociedade vai trazer para nós então uma consequência sobre a saúde mental do indivíduo e consequentemente sobre o seu corpo físico. Mas vamos lá, André Luiz continua. De modo geral, porém, a etiologia, né, a origem das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as causas profundas. Então, quando nós falamos em moléstias perduráveis, nós vamos encontrar quais são... É muito interessante, né, quando a gente vê todo ano, quando começa um ano novo, nós temos nos meios de comunicação que eles colocam para nós quais são os nomes mais utilizados para batizar as crianças. Aí você tem ali as 10 mais, né? Os 10 nomes masculinos e os 10 nomes femininos. E cada ano a gente vai vendo ali quais são os nomes tendenciosos para cada geração. Mas nós podemos também usar esse mesmo ranking para dizer quais são as doenças do momento. Aí nós vamos ter depressão, fibromialgia, aí problemas relacionados com o sistema imunológico, sistema respiratório. Aí então nós temos as 10 mais também. Aí nós vamos perceber então que essas doenças, elas não são doenças agudas, elas são doenças crônicas. É aquela doença que o indivíduo vai vivendo durante muito tempo. Muitas vezes vem até ali, né, a nossa medicina dizendo, não sabemos as causas, mas nós trabalhamos nos efeitos. Não se sabe, por exemplo, qual é a causa da fibromialgia. Ela é uma doença autoimune? Ela é uma doença provocada por questões genéticas? Não se sabe, mas o tratamento é feito ali para poder aliviar os sintomas e o indivíduo vai ter que conviver com aquela patologia durante toda a sua existência. Então são essas doenças, moléstias perduráveis, que André Luiz comenta aqui, aquelas que acompanham o indivíduo durante um longo período da sua existência. Ele surge e o indivíduo vai ter que conviver com ele. Como é o caso, por exemplo, de depressões que nós encontramos. Lembrando daquela diferença, falamos de depressões, não de estados depressivos. O estado depressivo, como sabemos, é aquilo que afeta o indivíduo pontualmente devido a uma situação que ele vivencia. No momento que aquela situação é revertida, a sua saúde mental volta ali ao eixo natural. Mas no caso da depressão é uma doença que também ali procura-se a causa, que ela pode ser uma doença com causa física, pode ser uma doença com causa psicológica, ou pode ser uma doença com causa espiritual. A doutrina espírita acrescenta esse elemento espiritual. Mas enfim, nós temos ali várias e várias moléstias, então, que vão surgindo e acompanhando o indivíduo durante toda a sua existência. Essas doenças que André Luiz coloca, de um modo geral, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Esse corpo espiritual nós vamos entender que é o perispírito.
Então o perispírito, aquele corpo fluídico que nos envolve, já traz esse desequilíbrio. E ele coloca para nós também. Agora ele já entra num outro ponto importante aqui, porque ele fala, se o perispírito guarda esses desequilíbrios que afetam o corpo físico, qual é a causa então desse desequilíbrio? Aí nós vamos encontrar no próprio princípio inteligente, no espírito. Mas o que passa na mente do espírito, eu poderia dizer o que passa na cabeça do espírito, só que esse cabeça do espírito, o espírito aqui a gente vai tratar, né, como sendo o seu corpo, o seu corpo principal, digamos assim, né? Então, né, a sua mente, né? Então, mentalmente, ele vai produzir determinada qualidade de ideias e essas qualidades, então, afetarão ou serão direcionadas para o seu corpo físico, para o seu corpo perispiritual, desculpa. E aí isso pode também, como a gente lembrou, pode ser para o lado positivo, como pode ser para o lado negativo. Ele pode trabalhar de um modo saudável os seus pensamentos, consequentemente o seu corpo perispiritual vai responder a essa saúde porque ele mesmo criou para si próprio. Agora também, quando ele começa a pensar de um modo desequilibrado, esse desequilíbrio é rapidamente passado porque o perispírito, como nós lembramos, ele é muito plástico. Portanto, ele aceita com muita facilidade essas ideias que são concentradas em determinadas situações. Dudu trouxe para nós aqui uma passagem já, muito obrigado. O modus operandi da nossa época, que traz um sentido sempre muito trágico, num pensamento sofrido de pessoas que nem precisavam estar assim, mas que já trazem reminiscências pontuais, e aí a saúde estará sempre sendo envolvida no âmbito geral do ser, que não consegue acompanhar os bons pensamentos. E o espírito gera e o corpo orgânico sente. Né? Obrigado pelo raciocínio fácil que nós aqui, então, conseguimos alcançar. E nós percebemos isso, né? Como eu falei para vocês, mesmo que nós sejamos constantemente estimulados a ter boas ideias, e certamente dentro da doutrina espírita, o que não falta para nós são mensagens, incentivos que chegam do plano espiritual, falando para nós da importância da qualidade do pensamento, da importância de estarmos sintonizados com as vibrações mais elevadas e tudo mais, mas por direção e a correnteza nos leva para outro lado. E aí, inevitavelmente, a gente acaba cedendo. Então, quando nós mudarmos o nosso modo de viver, vocês se lembram que nós falamos sobre filosofia de vida. A filosofia de vida é um padrão que o indivíduo adora na vida das pessoas. Eu vou manter sempre o otimismo para ver o mundo da melhor forma possível. Verei nas pessoas, por mais imperfeitas que elas sejam, sempre ali o lado mais positivo, o lado mais construtivo. Esse é meu padrão, ou seja, eu vou adotar como filosofia essa alegria de viver. E tem que ser perseverante nesse processo. Agora a gente pensa assim, eu quero ser uma pessoa do bem, eu quero viver de uma forma saudável. Mas aí a gente se entrega então para as situações do dia a dia. E inevitavelmente nós somos impactados de uma forma bastante dolorosa por esses estímulos negativos. Então, por mais que nós queiramos ser positivos, o pensamento negativo acaba prevalecendo sobre nós. E é aí que a gente entra então aqui nessa passagem que chegou para nós aqui dos nossos amigos, que dizem para nós, né, que nós já trazemos essas cominiscências pontuais. Ou seja, nós já trazemos aqui as aberturas mentais que assimilam com facilidade essas provocações, esses estímulos. Então é um trabalho difícil para nós. É um trabalho doloroso, porque nós estamos aprendendo através da dor. Então aquela máxima que existe na doutrina, que ou a gente alcança a felicidade pelo amor, ou alcança a felicidade pela dor, para nós ainda no mundo de provas e expiações, com todas as circunstâncias que nos envolvem no nosso campo pessoal, campo profissional, no campo social e todos os demais, nós somos constantemente influenciados por essas circunstâncias e nós simplesmente não resistimos. E aí então a dor acaba sendo para nós a nossa melhor professora, porque machucamos e aprendemos ali com a dor que ela é provocada. Poderíamos fazer diferente. Termos realmente ali um padrão diferente do nosso modo de viver. Então é o estilo de vida que nós adotamos hoje que certamente nos traz, infelizmente,
todas essas moléstias que nos acompanham de um modo geral. O Braço colocou, né, o futuro da Terra, os remédios, né, vão ser flora mais naturais, alimentação mais vegetariana. Né? E mais, né, Brás? Lembra que eu falei para vocês que nós temos hoje, como eu falei que eu vi num artigo, a proposta hoje da medicina do futuro são terapias genéticas e terapias energéticas. Então as doenças serão tratadas na origem. Mas não adianta, né, por mais que a nossa ciência procure trabalhar a genética, o espírito predomina. É ele que vai determinar, porque você trata a genética e você acaba desenvolvendo outros distúrbios, porque essa desarmonia inevitavelmente será absorvida pelo nosso corpo físico. A mente é tão poderosa e a concentração em determinadas situações que nós mantemos vai inevitavelmente também acabar prejudicando a harmonia do nosso organismo. Então eu posso não ter uma doença pré-existente porque ela foi curada, mas eu vou criar novas doenças pelo fato de estar dessa forma. É como se nós pensássemos, o indivíduo que traz uma gastrite, ele tem uma predisposição a ter esse problema gástrico? Pode ter. Mas o que causa exatamente a gastrite? É seu estado mental ali, seus aborrecimentos, o estresse, a sua dieta. Percebemos que por mais perfeito que seja o seu corpo, esse corpo será lesionado por causa desse comportamento que nós temos. Então a saúde, de fato, só vai existir no momento em que a nossa vida, de um modo geral, for uma vida saudável. Em todos os sentidos, especialmente no campo mental. Por isso, então, que nós colocamos, né, esses bons pensamentos, que serão ali a chave para a nossa saúde e, consequentemente, para a nossa felicidade. Então, esse modus operandi que foi colocado para nós ali, ou seja, o modo como nós vivemos é o grande problema. E até porque a gente vai lembrar que todo mundo deseja felicidade, mas ninguém sabe como alcançá-la. Ou seja, nós não sabemos o que é ser feliz. Já que nós não sabemos, a gente tenta ser feliz do jeito que dá. Só que esse jeito que dá para nós, infelizmente, ainda é um grande problema. Porque a nossa felicidade ainda está focada nos prazeres e nas satisfações do mundo. Eu quero ser feliz com o trabalho, eu quero ser feliz naquele relacionamento com aquela pessoa, eu quero ser feliz fazendo tal coisa. Mas espiritualmente o indivíduo não consegue alcançar ainda essa felicidade. Porque ele simplesmente não sabe, nós não sabemos. E aí é claro, né, como a natureza não dá saltos, não adianta nós esperarmos dos indivíduos, de todos nós, alcançarmos uma felicidade plena se nós trazemos ainda um embrutecimento tão grande ainda do nosso modo de viver. Então, primeiro nós temos que passar de fato, né, como nós lembramos, né, que para você fazer um tratamento numa peça, numa escultura, primeiro você vai passar aquela lixa mais grossa, para tirar ali aquelas imperfeições, né, da superfície que são mais grosseiras. Depois você vai diminuindo ali, né, a textura daquela lixa até você chegar naquele momento em que você faz apenas um polimento superficial e dá aquele brilho final. Nós estamos passando por essas lixas grossas ainda. Não adianta nós esperarmos alcançarmos um pensamento sublime, uma felicidade sublime, se nós estamos ainda engatinhando nesse processo. Mas a questão não é o estágio em que nós nos encontramos, é o tempo em que nós nos demoramos nele. Porque nós podemos demorar mais tempo ou menos tempo, de acordo com o nosso padrão de vida. André colocou para nós, né, então teremos grandes resultados negativos por conta desse dificílimo período que estamos passando. Muitas doenças antigas e novas virão, e já estão vindo, né, André? Nós podemos perceber hoje que, né, a saúde mental das pessoas está absolutamente comprometida. E, consequentemente, o corpo físico também. Não tenhamos dúvida disso. O Braço colocou, né, estão fazendo o Hospital Espiritual de Franca, já antecipa isso. É em Franca, em São José, em Santa Catarina, né, Braço? Em outras instituições que trabalham bastante com a medicina espiritual. Mas, né, mais uma vez, estão trabalhando, infelizmente ainda, a parte da cura. E não a parte da causa. Porque não adianta você submeter o indivíduo a uma cirurgia espiritual se ele não muda o seu padrão mental, porque logo, logo ele vai voltar de novo. Então, na verdade, é uma técnica diferente para tratar do mesmo problema. Mas a causa não foi trabalhada ainda. Né, o João Berbel que faz ali, né, na cidade americana, em Franca, né? Franca, exatamente. Mais uma comunicação para nós, né? A terapêutica através da meditação, da alimentação regrada e saudável,
o exercício do corpo, e pergunto a todos vós, e o exercício mental, aquele que você pode diluir pensamentos, que só traz a doença ao seu corpo, e a estrutura de todos os seus órgãos desaceleram, suas células vivas entendem que seu pensamento gerou algo e que através dessa relação pensamento e mente, só irá ajudar na convivência do seu corpo e de seus órgãos, trazendo um bem-estar a ti. Medite, use a sabedoria daqueles que o fazem, pois só assim seu corpo agradecerá. Mente e corpo, a união perfeita para o bom entendimento da sua saúde orgânica e espiritual. Está aí a fórmula para a saúde. Então a gente vê bastante ali, como foi colocado, né, que essas mudanças que todos nós fazemos, né, procuramos para encontrar uma vida saudável, ela é, na verdade, uma prática alternativa. Se ela é alternativa, é porque ela foge daquilo que é o padrão. Então o indivíduo, por exemplo, que opta por uma alimentação saudável, regrada, ok, ele optou por uma alternativa àquilo que normalmente ele vive. O exercício do corpo é uma alternativa, embora deveria ser um padrão, ele é uma alternativa da vida comum ociosa que ele tem, ociosa no sentido de atividade física saudável. A meditação acaba sendo também uma terapia alternativa. Não é uma prática cotidiana, porque ninguém para poder meditar com essa vida maluca que nós temos hoje. Se você está relaxado, o seu relaxamento é diante da televisão. Então a gente pergunta exatamente, esse exercício mental que foi sugerido para nós aqui agora, é algo que nós ainda desconhecemos. E quando nós vemos, a gente sempre pensa naquelas técnicas orientais, né, onde a gente vê ali as pessoas meditando e tudo mais. Então, ou seja, aquilo que para nós é uma alternativa deverá se tornar um padrão. Porque enquanto isso não acontecer, nós estaremos sujeitos a todas essas dificuldades, a todas essas tempestades que nós ainda enfrentamos no nosso campo mental e emocional, que acaba depois desregulando o nosso corpo físico. Então, essa relação como foi colocada, mente e corpo, né, e a gente lembra daquela máxima, né, mente e corpo, o corpo são, mente são, corpo são. Essa mente sã que nós estamos buscando agora, mais uma vez como fazer isso? Porque o que nós temos hoje são alternativas que surgem, mas são consideradas alternativas esotéricas. Então tem aquele que faz ali a sua harmonia mente-corpo abraçando árvore, né, André? Há aqueles que fazem terapias ali, fazendo relaxamento perto de cachoeira. Tem aquele que faz o relaxamento acendendo incenso e ouvindo música. Ou seja, percebe que cada um vai dentro das suas tentativas alcançar essa harmonia, mas na verdade a nossa própria ciência não trabalha isso de uma forma efetiva. Isso acaba sendo uma coisa esotérica, cada um faz se quer, se não quer. O dia que isso se tornar uma realidade, um padrão, aí sim nós veremos a saúde sendo implantada, junto com as práticas médicas tradicionais. Amigo, a música é o caminho verdadeiro para a sua terapia diária. Continue violando e cantando, sua saúde agradece sim. A escolha do som também será a escolha do seu melhor viver dentro do seu corpo orgânico, porque o espiritual já sabe o que ouvir e fazer por ti. Tá aí a dica, ó, já começamos aí, uma boa música, uma boa melodia, aquela boa harmonia para tranquilizar os nossos pensamentos, já é para nós algo significativo. Então, trabalhar pelos nossos sentidos, aquilo que você vê, aquilo que você aspira, aquilo que você sente no seu paladar, aquilo que nós escutamos. Trabalhar os nossos sentidos é a melhor forma, porque é o primeiro passo. Depois a gente vai conseguir trabalhar interiormente. Quando nós, então, nos fecharmos em nós mesmos e começarmos, então, a direcionar o nosso pensamento de modo mais equilibrado. Aí sim a gente vai conseguir encontrar esse caminho bom. O Braço colocou lá em cima, né? Eu pratico uma terapia quase todo dia com o meu violão, né? Tá aí, Braço. Recadinho para você, tá vendo? Então, nada como uma boa viola, né? A Angelina colocou lá em cima, né? Hospitais espirituais do Nordeste também fazem um trabalho, como o Braço falou, né? Sim, né, Angelina? Porque os hospitais espirituais, eles atuam visando realmente o elemento espiritual. Mas os demais hospitais não. Trabalham essencialmente o corpo físico. E, quando possível, né, dentro dos recursos,
trabalham o psiquismo do indivíduo com trabalho psicológico. Mas é apenas isso, a psicologia e a medicina, não o espírito. Estamos longe ainda, né, como nós vimos, né? Por isso que eu comentei com vocês no início que será uma grande revolução quando nós começarmos a olhar para o centro do indivíduo, que é ele próprio como espírito, e não para o corpo que ele traz. Vamos em frente. Então falávamos aqui, né, o que acontece na mente do indivíduo para que ele gere, então, esse desequilíbrio no seu perispírito e que, por consequência, acaba afetando o seu corpo físico. Olha só a explicação de André Luiz, já que ele coloca para nós que as causas profundas se encontram no corpo espiritual, então a mente é geradora. O que a mente faz? A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso, entre aspas, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado em sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo físico-psicossomático, ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Então, vejamos aqui o que André Luiz traz para nós. Deixa eu só voltar um pouquinho ali, Cindizinho, eu vi você escrevendo e a página virou aqui, eu não li o que você escreveu. Deixa eu voltar lá, peraí. Cadê você? Sobre isso de submeter o indivíduo a uma cirurgia e o problema voltar de novo tem muito a ver com o nosso estado interior, mental e emocional. Muitas vezes sim. Né? Porque a gente lembra que uma situação, como foi colocada para nós aqui por André Luiz, quando ele fala para nós sobre essas zonas de remorso, ou essa zona de remorso, claro que não é um termo técnico, mas foi apenas ali um termo que ele utilizou para mostrar para nós aquele espaço da nossa mente onde nós guardamos ali aquelas desarmonias que ficam concentradas, ou seja, as lembranças das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Muitas vezes essa concentração que nós desenvolvemos em torno de uma lembrança dolorosa, em torno de um desequilíbrio, ele é tão poderoso que desequilibra o nosso corpo de tal forma que por mais tratamentos que você faça, o corpo continua ainda trazendo de volta esses mesmos sintomas, aquele mesmo problema. Então nós veremos isso acontecer. Mas aqui é muito interessante quando ele fala sobre a recordação dessa ou daquela falta grave. Aquelas que ficam recalcadas no espírito. Ou seja, é a lembrança, né? Vocês se lembram que eu, certa vez, pedindo uma orientação aos amigos espirituais, através de uma psicografia, responderam que eu perguntava, né? Se não seria mais fácil se nós nos lembrássemos dos fatos do passado para a gente poder resolver as nossas vidas atuais. E aí então o espírito respondeu, Coriolano, o nome dele, muito querido, que ele respondeu assim: muitas vezes nós não desejamos esquecer as lembranças tristes dessa nossa existência. Imagina se nós lembrássemos das existências anteriores. Então, embora conscientemente, é aquilo que eu sempre coloco para vocês, embora nós não lembremos dos fatos, as impressões daquela experiência vivenciada desse modo tão negativo continuam presentes. Continuam presentes. Então, eu não sei o que eu fiz, mas eu trago aquela culpa de que eu magoei, eu trago aquela culpa de que eu agredi, e eu me arrependo muito por isso. Então eu fico guardando aquilo dentro de mim de uma forma tão profunda que traz para mim ali o reflexo, na minha existência atual, desses desequilíbrios emocionais. É aquela angústia, aquela sensação de aquele complexo de inferioridade, é aquele indivíduo que sempre se coloca, né, que eu não presto, que a minha vida não presta, que eu mereço ser castigado, ele não sabe por que ele pensa assim. Ou então aquela depressão que vem pela culpa, ele não sabe por que é assim.
Mas lá no fundo, né, fica ali ficam adormecidas as imagens dessa experiência. E aí então quando ele coloca para nós que nessa zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se, ou seja, imaginemos aquele novelo de lã, aquela ideia que vai sendo ali enrolada, vai se espremendo cada vez mais, vai se fechando, vai se encapsulando, formando ali aquela cápsula de ideias negativas, cria então um circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente, porque enquanto o indivíduo não conseguir resolver aquela questão, ele vai continuar alimentando, é aquele foco. E aquele problema que ele traz. Seria ele fazendo uma comparação, é aquela pedra no rim que ele tem. Porque aquela pedra no rim ela é foco de infecção. Enquanto não tirar aquela pedra, ele continuará com infecções urinárias, por exemplo. É aquele indivíduo que traz cálculos, que traz ali um problema, né, uma úlcera, que tem ali o tempo todo com aquele problema. Enquanto não tratar aquela úlcera, ele vai continuar vivendo aquela dificuldade. E a mesma coisa acontece nesse termo de pensamento. Que nós sabemos que o pensamento provoca em nós ali um estado de ânimo melhor ou pior e tudo mais, mas não temos ainda, nós enquanto sociedade terrena, não valorizamos ainda, não damos o devido valor à força do pensamento como fonte de saúde ou fonte de doença. E aí então, por causa desse circuito fechado sobre si mesma, tem um reflexo permanente então na parte do veículo fisiopsicossomático ligado à lembrança. Olha só mais essa informação ainda. Então o indivíduo, quando ele traz ali uma culpa sobre determinadas situações, ele não sabe por quê, mas ali o seu corpo físico que corresponde àquela experiência sofre. Imaginar, por exemplo, um indivíduo que traz uma angústia muito profunda e que acaba afetando o seu coração. Aquela depressão que não passa porque a culpa está consumindo por aquilo que ele fez. O seu corpo físico, muitas vezes, o seu físico acaba sofrendo nas articulações, na musculatura. Ele tem aquele problema que não passa porque ele, no passado, de repente, a gente está aqui especulando naturalmente, utilizou o seu corpo físico para algo negativo e ele traz essa culpa. A gente vai se lembrar, por exemplo, só para poder ilustrar de um modo mais claro para nós, o livro Memórias de um Suicida. Quando então ali, colegas de Camilo, quando então se preparavam para a reencarnação, nós tivemos aquele colega, me esqueci o nome dele, mas que ele, durante a sua existência, ele assassinou a esposa através da esganadura, acabou esganando ela, enforcou, e aí depois ela desencarnou e em seguida ele cometeu suicídio. Na preparação para a sua nova reencarnação, os seus braços começaram a desaparecer, porque o foco da sua culpa estava exatamente nos instrumentos do crime que ele praticou. Então isso mostra para nós que, embora o indivíduo venha aqui com o seu corpo físico na sua estrutura normal, mas ele traz doenças nas articulações, as suas mãos, por exemplo, trazem ali artrites e artroses que ele não sabe explicar por quê. Me lembro de um livro que eu li que falava de uma pessoa que viveu aqui no mundo físico, que ele vivia no mundo político. Só que ele assinava muitos documentos para poder ali alimentar a sua corrupção. No plano espiritual, as suas mãos também estavam desaparecendo, porque o seu pensamento fixo na culpa fez com que o seu perispírito entrasse nessa deformação. E ali, então, numa nova existência, mesmo que ele viesse com as duas mãos, provavelmente ele teria ali grandes dificuldades para lidar com isso. Mais uma vez, é apenas uma especulação que a gente faz. Mas para retratar aquilo que André Luiz apresenta. Os indivíduos que usam a vivência da sexualidade de uma forma negativa e traz numa existência atual um desequilíbrio, uma culpa por causa disso, toda a sua parte sexual vai ser afetada por isso. Com doenças, com cistos, problemas vasculares, deformações das mais variadas. Estamos falando aqui de concentrações graves de situações do passado. Para nós aqui, mais uma vez, mais uma explicação. Estamos vivendo o estado de morbidade no orbe em que tu vives. As relações, protocolos e ignorância
estão trabalhando juntos, e a probabilidade será sempre a doença que chega a quem desrespeita o que era para ser respeitado. E aí a sintonia mente e plano não é bem compreendida. O sinal vermelho acende, e a propagação se faz feroz e veloz, trazendo a quem desrespeita o que era para ser respeitado, aqui eu já li, né? Trazendo, como todos têm vivenciado, a letalidade de muitos, e vem o pensamento dos espíritos espíritas, que acaba colocando a ideia do livre-arbítrio, quando, na verdade, a grandeza dessa letalidade é da situação de cada um que continua provocando esses sofrimentos em suas famílias, trazendo essa predisposição mórbida ao globo orbital em que tu vives. Acenda seu buril de luz e perceba que a cada um segundo as suas obras. E sem a luz da mente, nada será glorioso, só terá sofrimentos. Então aqui é dito para nós, só pegar esse trechinho aqui que é bastante interessante para a gente analisar, a letalidade de muitos, né, tem evidenciado a letalidade de muitos, e vem o pensamento dos espíritos espíritas que acaba colocando a ideia do livre-arbítrio, quando na verdade a grandeza dessa letalidade é da situação de cada um, que continua provocando esse sofrimento em suas famílias. Ou seja, né, a ideia do livre-arbítrio. Cada um tem um livre-arbítrio, mas quando a gente estuda muito sobre livre-arbítrio, nós não podemos esquecer que ele vem vinculado, que ele vem conjugado com responsabilidade. Então nós estudamos bastante sobre isso, né? Quando se fala sobre livre-arbítrio no Livro dos Espíritos, nós temos esse tema, então a gente foca muito na liberdade que o espírito tem. Mas a gente acaba se esquecendo nas responsabilidades decorrentes dessa responsabilidade. E é então quando nós percebemos então que todas essas dificuldades que nós vamos enfrentando é a situação que cada um vivencia dentro de si mesmo. Não apenas na questão da lei de causa e efeito, mas no momento em que o indivíduo vai vivenciando ali, a forma como ele vivencia os seus relacionamentos, a sua vida social, enfim. E aí então ele vai trazendo essa predisposição. E a gente lembra, né, que o indivíduo, quando traz esse desequilíbrio, nós vemos apenas o desequilíbrio que recai sobre ele. Quando nós temos ali indivíduos que vão somando as suas ideias, nós percebemos então que esse sofrimento se torna coletivo. Então tem ali o indivíduo que gera individualmente e é somado coletivamente. Da mesma forma nós temos a cura que vem individualmente e a cura que virá coletivamente. E aí é colocado também para nós aqui, né, dessa letalidade que muitos desencarnam, na verdade vem como consequência exatamente disso. A causa da sua morte que nós vemos hoje, ela é na verdade a causa secundária, porque a causa individual, a causa principal, ela se encontra oculta dentro do próprio indivíduo, que criou essas predisposições para sofrer essas consequências. Não é à toa, inclusive, que nós temos visto alguns espíritos que trazem para nós a ideia, né, sobre, inclusive no próximo capítulo, no capítulo 20, vai falar para nós sobre esse problema de endemias e pandemias, né, que tem pergunta que vai ser feita, e vai tratar exatamente dessa questão. Que nós vemos hoje, por exemplo, na pandemia, quantos indivíduos que trazem o seu sistema imunológico prejudicado por causa de uma condição mental que faz com que ele se desencarne, né, que ele vá a óbito. É claro que nós vamos olhar apenas, né, que o corpo físico, que você precisa de uma vacina, que você precisa de proteção e tudo mais. Mas a gente lembra que o nosso corpo físico, no seu sistema imunológico, para atenuar, por exemplo, o efeito da doença, também é resultado da condição mental de cada um. Então nós estamos desencarnando de uma forma tão simples, tão banal. E aí a gente lembra, né, a Cecília apareceu para nós aqui numa outra vez, e ela trouxe esse esclarecimento. O tamanho do trabalho dos espíritos no plano espiritual, ajudando esses espíritos que desencarnam, sendo surpreendidos pela morte. Porque não era para ser assim. Então, junto com a programação dessa desencarnação em massa que nós estamos vivendo, muitos que compõem essa massa são espíritos que desencarnaram por estarem desavisados, por estarem em desequilíbrio. Isso é algo bastante discutível no nosso mundo hoje, mas espiritualmente a gente vê isso com muito mais clareza. E depois coloca para nós, a culpa não será sempre da causa e efeito, e sim daquele que mentalmente não percebe que está fazendo mal a ele e a todos.
Ou seja, ele próprio criou isso tudo, não era simplesmente uma programação reencarnatória. Ele poderia viver diferente. Então nós, de modo geral, André Luiz ele fala bastante sobre isso, sobre os espíritos completistas, bastante não, mas ele fala sobre isso, bom dia, soldado, sobre os espíritos completistas, aqueles espíritos que viveram de modo saudável, viveram de modo equilibrado, viveram de modo harmônico. São poucos os espíritos que conseguem uma existência assim. A grande maioria sempre tem essa desencarnação que acontece, como nós já vimos, de um modo precoce. Nós vamos antecipando a nossa desencarnação por causa dessas situações que nós mesmos criamos no nosso dia a dia, pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de viver. André colocou, né, o X da questão é conseguirmos resistir às fortíssimas influências negativas que recebemos de encarnados e desencarnados. Haja fé e oração. Né? Mas não, o X da questão, na verdade, André, como foi colocado anteriormente, é nós mantermos a nossa harmonia, esse que é o X. Porque as influências negativas vêm o tempo todo. Inclusive, nós mesmos geramos sobre os outros também essa mesma influência. Mas o grande X que é colocado para nós é nós mantermos, como foi colocado ali na penúltima colocação do nosso amigo espiritual ali, acenda seu buril de luz e perceba que cada um segundo as suas obras. Sem a luz na mente, nada será glorioso, só trará sofrimentos. Então, essa visão interior que é a parte mais difícil para todos nós. E aqui embaixo também, né? A voz do sofrimento sobrepõe a voz daquele que não sabia que viria e veio. Portanto, a situação das enfermarias está sendo muito bem elaborada para que cada um possa tranquilizar seus pensamentos que trazem do processo pandêmico no orbe que tu vives. Então, essa voz do sofrimento que é colocado para nós, daquele que não viria e veio, ou seja, daquele que não era para desencarnar e desencarnou. Então, nesse momento, né, nas enfermarias que nós estamos vendo, né, tudo isso, então, essa situação está sendo bem elaborada para que cada um possa tranquilizar seus pensamentos que trazem do processo pandêmico. Então, quer dizer, é aproveitar esse momento para que o indivíduo possa, né, parar um pouco ali, se distanciar das situações do dia a dia e focar em si mesmo. Né? Obrigado pela participação. Poderíamos ficar aqui, Luma, muito obrigado. Poderíamos ficar aqui o estudo todo só conversando com você. Com facilidade. Né? O que nós vemos aqui, o que é colocado para nós, que é muito importante a gente analisar, é que, da mesma forma que acontece conosco, aqui, né, nesses casos em que o indivíduo fica doente, fica isolado, fica em repouso, quando ele tem a oportunidade de olhar para si próprio, a gente vê que esse olhar para si próprio acontece também após a desencarnação. Naquele momento em que o indivíduo fica ali, naquele estado de perturbação do plano espiritual, e quando ele olha para si mesmo, e ele acaba vendo os grandes desequilíbrios, né, todo o tumulto que ele mesmo criou no seu mundo íntimo. Então, muitas vezes, quando ele não olha para si próprio, e ele é forçado a fazer isso, ele vai ver exatamente aquilo que ele não esperava, aquilo que ele não estava preparado para ver sobre si mesmo. E aí, então, o espírito acaba sofrendo tudo aquilo. Então, essa perturbação que nós vemos ali, que é sempre relatada para nós, que essa chegada no plano espiritual, ela é, na verdade, o resultado do indivíduo que é forçado a olhar para si próprio. E aí, então, a mesma coisa acontece também quando nós vemos tantos e tantos indivíduos passando por essa doença naquele momento de autoanálise. Mas a gente percebe que isso acaba nem sendo percebido, né? A questão é, fiquei doente, quero ficar bom logo para poder continuar fazendo o que eu estava fazendo. Então, poucos são aqueles que aproveitam. E, na verdade, nós que temos o privilégio de fazer esse estudo e de vermos aqui essas orientações, esse aprendizado todo que nós estamos percebendo, nós podemos fazer isso sem precisar passar por esse problema. Alguns são levados a essa condição perturbadora para serem forçados a olhar para si próprio. Nós estamos sendo convidados para olhar sem precisarmos passar por isso ainda. Ou seja, a opção é nossa. Não poderíamos dizer que não sabíamos como as coisas funcionavam, porque hoje nós sabemos. Vamos lá. Pois é, Brás, essa irresponsabilidade que nós encontramos é causa, sem dúvida, desse suicídio inconsciente. Então são esses espíritos que chegam ao plano espiritual
dessa forma tão perturbada, exatamente pelo fato de não estarem preparados e não estarem programados para isso, que serão classificados exatamente nessa condição de suicidas inconscientes. Vamos em frente, meus amigos. Aqui, então, André Luiz falava para nós, né? Pois é, André. Aqui fala para nós, então, sobre essa zona de remorso que André Luiz trouxe para nós. E ele diz assim, continuando explicando para nós. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças desequilibradas, então ele coloca entre aspas também, para a gente poder organizar a nossa imaginação para poder entender isso. Dentro da nossa mente existe um nódulo de forças desequilibradas. É aquele cisto mental com energias negativas concentradas, causadas por uma culpa, por uma ideia que nós alimentamos. E esse nódulo acaba afetando uma região do nosso perispírito, que por consequência afeta o nosso corpo físico. Então, estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. Então, pelo fato de nós não conseguirmos dissolver esses nódulos de uma forma natural, de uma forma espontânea, nós então acabamos sendo submetidos, por força dessa lei maior, né, a acontecimentos reparadores, que inconscientemente vão nos ajudando a resolver essas questões. Então eu sou muitas vezes forçado, por causa de determinadas circunstâncias que eu vivo, relacionado com uma doença, por exemplo, a me autoeducar. Eu posso ficar meio rebelde, ficar meio insatisfeito, mas mesmo tudo isso, contra a minha vontade, eu vou sendo ali, passando por esse processo de reeducação. Então ainda bem que as leis maiores, né, as leis divinas, não esperam apenas a nossa boa vontade para que as coisas aconteçam. Nós somos também estimulados por situações que são apresentadas para nós para nos ajudar nessa modificação. Então vejam, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser. Se eu estou vivendo de um modo enfermiço, vem uma situação que me força a mudar esse comportamento, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. Então, isso vai fazendo com que essa mudança de conduta forçada vá nos ajudando a resolver essas questões, porque ela funciona de tal forma, essa lei, que mesmo que nós não aprendamos, é como se pegássemos um jogo pedagógico numa sala de aula com crianças, que para elas estão brincando, mas na verdade elas estão assimilando um processo educativo. A mesma coisa acontece conosco, nesse caso não é uma brincadeira, é uma experiência dolorosa, em que a gente vai vivenciando até o momento em que chega um ponto em que a gente conseguiu se redimir de grande parte daquela situação dolorosa que nós guardávamos em nós. Pode parecer para nós doloroso, pode parecer para nós uma doença, pode parecer para nós um obstáculo, mas na verdade é parte de um processo. É por isso, deixa eu pegar aqui uma passagem importante daquelas nossas citações, que vai se encaixar perfeitamente nessa linha de raciocínio. Deixa eu pegar aqui. Só um instantinho. Que diz assim para nós. No livro Garimpo de Amor, de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. Amar as enfermidades é a maneira de penetrar-lhes o significado, de descobrir o que desejam dizer, qual orientação de que dispõem, a advertência de que se revestem, para que sejam evitados danos muito mais graves depois. Assim fazendo, tornam-se menos doloridas e mais naturais, e, porque envolvidas em ondas de ternura e compaixão, não terão o caráter punitivo que se lhe atribuem, nem a função destrutiva que se lhe dão. Olha que legal que Joana de Ângeles traz, que vem exatamente ao encontro dessa ideia
Porque quando venha para nós ali um desequilíbrio, e nós entendemos esse desequilíbrio como parte de uma mensagem que o nosso corpo físico, que muito mais do que isso, que a nossa mente, daquilo que vem guardado no nosso inconsciente, transmite para nós e nós assimilamos tudo isso, mudando a nossa conduta, trabalhando a nossa educação, aí sim a gente vai conseguir, vivendo em harmonia com esse desequilíbrio, aproveitando a lição que ele deseja transmitir, assim fazendo com que aqueles nódulos sejam dissolvidos com muito mais facilidade e muito mais harmonia. Quanto mais resistência nós tivermos, maiores serão as nossas dificuldades. Então, até mesmo uma boa relação com a dor, com a doença, traz para nós um resultado positivo. Olha que visão nova que nós estamos tendo de tudo. Para mim foi uma coisa assim, quase que reveladora. Por mais óbvio que isso seja, e por mais que nós leiamos, só que quando você lê alguma coisa, a gente, quando faz a leitura de um texto, né, ou de um livro, a gente não assimila isso porque não é o estudo. A leitura ela é rápida, então a gente vai passando página após página e a gente não percebe o seu significado. Agora, quando a gente começa a construir raciocínios em cima dessa ideia, a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade sobre a nossa própria saúde, sobre o nosso próprio bem-estar. A mudança do estilo de vida para nós, e claro que a gente não vai querer, porque se a gente está vivendo desse jeito, é porque a gente gosta. Por pior que seja, basta a gente lembrar, por exemplo, um indivíduo que vive um vício químico, né? Um tabagista, um alcoólatra, alguém que tem ali qualquer tipo de dependência. Se tornou uma dependência, mas para ele aquele é o seu estilo de vida. Aquele que trabalha intensamente, aquele que vive numa relação conturbada, ele se sente confortável, porque a sua personalidade faz com que ele seja assim, e ele precisa desse ambiente para ele poder alimentar aquilo que ele, da forma como ele se vê. Quando nós mudamos o nosso comportamento, é uma ruptura nesse processo. Então eu já não posso mais fazer isso que eu estou acostumado e que eu gosto de fazer. Eu vou ter que mudar esse meu estilo. Aí vem ali o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, as minhas tendências, tudo isso tem que ser enfrentado na mudança desse processo. É algo muito difícil. Mas, como diz Gandhi, né, para toda grande viagem, sempre tem o primeiro passo. Né? Então, é essa mudança de atitude, essa reforma íntima, que vai fazer com que nós alcancemos esse estado de equilíbrio. Pelo menos um equilíbrio relativo dentro da nossa condição de espíritos de mundo de provas e expiações. Né? O soldado colocou, né, as pessoas tendem a ficar em suas zonas de conforto. Né? E essas zonas muitas vezes são bastante fétidas e escuras, e as pessoas mesmo assim se comprazem. Até mesmo o vício pode ser a zona de conforto de uma pessoa. Por isso, a gente lembra que não é um vício químico de dependência e tudo mais, é um vício de comportamento. Eu gosto de ser arrogante com as pessoas. Eu gosto de ser autoritário com as pessoas. Eu gosto de ser egoísta com as pessoas, mesmo que isso faça mal a elas. Para mim está fazendo bem. Vejam como o vício de comportamento para nós, ele é muito mais presente do que nós imaginamos. Porque a gente acha que vício surge quando tem ali aquela grande doença que fica muito claro e tudo mais. É aquele que faz fofoca, é aquele que faz intrigas, é aquele que se envolve com relacionamentos fúteis, visando ali a sua satisfação pessoal. É aquele que alimenta ali a sua vaidade naquela ideia do consumo, da conquista de amizades. Sim, ela é sutil, né, Mami? Ela só vai se tornar, os sintomas só vão aparecer quando ela já está no estágio avançado. Mas ela é sutil e silenciosa. E quando nós fazemos o autoconhecimento, e esse processo de autoconhecimento, ele se torna realmente parte desse nosso trabalho de autocura, aí sim a gente detecta essas ideias sutis. Algumas escapam, algumas são mais fortes do que a nossa vontade, mas nós percebemos a presença dela. E é difícil a gente mudar esse comportamento. Vamos em frente. Essas enquistações... Opa, antes de seguir, vamos voltar aqui. Dudu trouxe para nós aqui, né? Mostra o caminho que tu não sabes seguir. A convivência inativa, sem pensar o que chegou. A tua consciência ainda está marcada por erros. E a situação da tua casa interior sofre com isso. A luz é gerada e enviada a tu, e tu não vê. A situação do seu corpo é inativa e doentia.
Cuide do seu pensamento e siga o que mandam. A forma em que todos agem só trará a parte letal. Conviva bem com o seu corpo físico e mental. Assim saberá que o que é bem é a tua cura. Portanto, obedeça, siga o sinal verde. E assim a sua passagem para a sua melhora chegará. Se todos fizerem junto o que pedem, a situação mental de cada um se unindo, as vibrações do planeta seguirão seu caminho. E o retorno da sua vida na Terra voltará limpa. Acredite, respeite, medite, pense e trabalhe. Você será aquele que lutou por ti mesmo, e nesse fato você estará vivo e feliz. Ou seja, né, mais claro que isso só desenhando, né? Mas como o Dudu não faz ainda a psicopictografia, então a gente fica com a mensagem para a gente refletir. Porque está muito claro agora essa ideia que nós temos de trabalhar realmente a nossa harmonia corpo e mente. Mas não é apenas uma harmonia corpo e mente buscando ali uma terapia alternativa para fazer com que a gente tenha essa ideia física, a ideia de saúde física. Mas realmente trabalhando os nossos valores. O trabalho é muito mais profundo. Muito obrigado pela ajuda de novo. Traz para nós aqui então essas enquistações, ou seja, esses cistos, né, esses encapsulamento, né, essas enquistações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plantamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Ou seja, é muito mais fácil a gente levar essas culpas, esses nódulos que foi apresentado para nós de uma existência para outra com toda facilidade. Isso porque, se nos comprometermos diante da lei divina, em qualquer idade de nossa vida responsável, é lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. Aquilo que nós guardamos da qualidade da causa que nós tivemos no passado, nós vivenciaremos o efeito para o nosso aprendizado. É daí que nós vamos encontrar, né, essas culpas das mais variadas, de acordo com a situação de cada um. Se nós fizéssemos uma autoanálise a respeito das nossas imperfeições mais íntimas, aquelas que nós temos ali constrangimento de revelar, essas mesmo, cada um vai ter ali a sua natureza, cada um vai ter um tipo de experiência pessoal, isso tudo, se fica encapsulado de uma existência para outra, nós estaremos atraindo com muita naturalidade experiências que vão continuar nos provocando e fazendo com que nós sintamos o efeito desses nódulos. E aí ele coloca, é assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vingativo dos seres a quem ferimos quando imanizados a nós em processo de obsessão. Então o que ele coloca para nós é que esse remorso provoca, né, desarticula a sinergia do nosso corpo espiritual. A sinergia é um trabalho harmônico em diversos órgãos, por exemplo. No nosso corpo perispiritual, nós temos os nossos centros de força. Eles trabalham de uma forma sinérgica, cada um enviando ali o seu pulso de energia, enviando e absorvendo, funcionando com a maior harmonia. É aquele motor do carro em que cada engrenagem, cada correia, cada parte do sistema funciona para que o todo alcance o seu resultado. Quando nós, então, guardamos esse remorso dessa forma tão concentrada, ele provoca essas distonias. Então essa máquina começa a funcionar de uma forma desorganizada. Aí surge o barulho, surge ali a perda, né, da energia que é produzida, muitas vezes a máquina até quebra. E quando chega nessa condição de quebra, significa que chegou num estado grave. No nosso corpo espiritual nós trabalhamos com energia.
É aquela energia sutil, mas extremamente poderosa, sutil para nós que somos encarnados. Porque para nós tudo é muito matéria. Mas para o espírito, essas energias são verdadeiras movimentações de massas, de calor, de frio, igual a meteorologia, que algumas vezes acontece ali uma grande tempestade. Dá para a gente ter uma ideia, por exemplo, o que acontece em situações mais graves quando o indivíduo comete suicídio. Porque não é apenas o corpo físico dele que entra naquele estado de colapso, né, o corpo perispiritual, mas o seu corpo mental também. Aí então nós veremos ali, se nós pudéssemos olhar, vendo ali as energias se movimentando naquele corpo, naquele espírito que acabou de cometer o suicídio, nós veremos aquela tempestade acontecendo no seu organismo, focada no local onde ele provocou a lesão, mas a sua mente também em absoluto desalinho. Porque aí então vem a culpa, o medo, a surpresa, a causa anterior daquele ato que ele praticou, que continua viva na sua mente. E eu sempre falo para vocês, né, quando nós estudamos sobre essa questão do suicídio, que não é estudarmos sobre o que acontece com o espírito depois que ele desencarna. É nós entendermos a causa que o levou àquilo, porque essa mesma causa vai acompanhá-lo também no plano espiritual. Então vamos pensar no indivíduo que prejudicou o seu sistema gástrico por ter ingerido, por exemplo, uma substância letal. Certamente nós veremos ali o seu centro de força gástrico absolutamente desorganizado, mas ao mesmo tempo também o seu centro mental, ali onde nós temos o frontal, o coronário, também ali em plena ebulição, porque a mente dele também está em desarmonia. Então André Luiz apresenta para nós aqui também, bom dia Ana, sobre a questão de como se não bastasse o indivíduo trazendo essas dificuldades para si mesmo, ainda temos ali, né, o agravamento do assédio que o indivíduo pode sofrer em virtude de uma relação obsessiva com um desencarnado comprometido com o seu passado. Porque aí então o indivíduo vai pensar, né, que eu trago essa grande culpa, e o espírito vem perto dizendo, você é culpado. Então já não bastasse eu me torturar. Vem ali um elemento exterior que vai me trazer não apenas mentalmente essa ideia, mas também vai interferir fluidicamente, a partir da forma como ele me envolve com esses fluidos. E aí André Luiz coloca então, todavia, ainda mesmo imanizados em nós em processo... todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo de calma piscina, e que um dia virão à tona de nossa existência para a necessária expulsão, à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Eu gostei bastante dessa comparação que André Luiz fez, quando ele fala que aquela piscina calma e no fundo aquele depósito de lodo. E aí então, por causa de uma circunstância gatilho, por exemplo, nós veremos esse lodo se misturando com a água, e aquela água que parecia ser limpa pelo fato do lodo estar no fundo, ela se torna toda contaminada. Porque determinada situação causou aquilo. E aí a gente vai lembrar de uma passagem do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, quando ele fala, né, que a reforma íntima vinha através, fazendo ali uma comparação, você tem um tacho de água suja. E será a substituição dessa água que vai aos poucos fazendo com que ela deixe de ser barrenta, se transformando numa água mais limpa. Porque a água limpa vai entrando, forçando aquela água suja a sair. Até o momento em que a água vai ficar absolutamente limpa, a partir do momento em que o espírito, depois de um período longo de trocas, conserva aquela limpidez a partir da sua higiene mental, da sua higiene moral. Então essa é aqui a mensagem para nós, meus amigos, desse nosso texto de hoje. Ainda tem aqui algumas questões que André Luiz vai apresentar, são questões pequenas. Tem uma, duas, três, quatro questões complementando aqui esse nosso texto, que nós faremos então no nosso próximo encontro e depois emendamos no 19. São quatro questões que não necessariamente estão relacionadas com esse tema, né, que fala aqui para nós sobre
fala aqui das predisposições mórbidas, mas não fala sobre como essas predisposições afetam o nosso corpo espiritual. Aqui depois vai falar, por exemplo, né, como um débil mental pode comandar a renovação celular do corpo, se existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados, enfim, essas mensagens aqui, né? Rapidinho aqui, a Angelina trouxe para nós, né, irmão do bem, seja sempre bem-vindo, amigo. Muito obrigado pela participação. Queridos irmãos, não somos apenas um corpo físico, somos muito mais. Somos uma alma que sente, que chora, mesmo assim não estandes a percebê-la. Busca no silêncio descobrir que ela existe para o vosso aprimoramento. Não existe outro caminho a explorar. Não percas tempo aprimorando o corpo. Ele é apenas uma vestimenta que um dia deverás deixar na terra. A alma será o espírito que continuará vivo. Obrigado pela participação, importantíssima para nós essa sua presença, né? Então, meus amigos, reforçando mais uma vez, hoje foi um estudo assim que nós tivemos uma presença intensa dos nossos amigos, porque olhando do lado de lá, eu tenho certeza que nós teremos essa mesma visão, olhando do plano espiritual, nós veremos aquilo que é óbvio, o que para nós ainda é uma descoberta, é uma dúvida. Porque nós estamos sempre acostumados a ver o mundo material e a nossa condição material. Tanto é assim que nós temos um plano de saúde para cuidar do corpo físico. E até da nossa mente ali, quando fala da psicologia. Mas nós não temos um plano de saúde espiritual. Porque isso vai depender de nós mesmos. Mas visto do plano espiritual, isso é tão natural, porque o espírito repercute imediatamente as suas desarmonias no seu corpo perispiritual. O espírito entra em sintonia com faixas inferiores, o seu perispírito responde a esse desequilíbrio. Mas nós aqui ainda só vemos a matéria. Então, quer dizer, essa presença que nós tivemos aqui desses irmãos junto a nós, trazem exatamente essa certeza que nós precisamos ter, e não apenas ter, que nós precisamos alimentar. Alimentar para transformar isso num hábito para nós, e não apenas temas de estudos, porque ficou muito claro para nós a importância e o efeito sobre a mente e o corpo, né? A mente sobre o corpo. Agora cabe a nós tomarmos a decisão para mudarmos as nossas condutas. Né? Então essa é a mensagem para nós, aqui dos nossos amigos. Né? Então, felizmente, né, Ana, a gente tem aqui testemunhas muito favoráveis a nós, né, que estão sempre presentes conosco. Né? Embora tragamos ainda, né, a nossa relação ainda um pouco problemática, né, com aqueles irmãos que ainda temos débitos a quitar, né, mas pelo menos a gente tem também aqui essa presença constante dessas vibrações mais elevadas. Então é isso, meus amigos. Encerramos por aqui o nosso estudo de hoje. Nós finalizamos então aqui mais uma vez essa primeira questão do capítulo 19 e teremos então, né, no nosso próximo encontro, a conclusão desse capítulo e depois a continuidade também aqui do próximo capítulo, né, o capítulo número 20, Invasão Microbiana. Se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais. Como eu falei para vocês, esse capítulo 20 ele se encaixa perfeitamente no contexto atual que nós estamos vivendo. O indivíduo que se infecta